Alô, amigos da RDK. A história de vida de hoje está na quarta parte. Excepcionalmente, tinha que ser com o meu bruxo Lauri, né? O homem que me colocou como diretor um dia, mas isso não vale para para tuas dicas aí, Lauri. O que eu gostaria de deixar 10 minutos para te falar dos nomes que tu queira, que te marcou no Lajadense, no Clube Esportivo Lajadense, nosso Alve Azul. Bah, Elton, acho que agora tu me complicou. Vamos, isso é bom. Porque são muitos nomes, né? Muita Se tu deixar algo gente. aí fora, eu posso até te dar umas dicas aí. É, Mas de repente no momento agora eu não vou lembrar de todo mundo. Mas vamos claro que sim. começar assim, ó, pela pessoa com quem mais eu trabalhei, que Isso. foi o seu Hélio Giovanella, né? Como eu disse antes, o Hélio é uma pessoa assim que talvez alguém chegue perto, mas igual ao Hélio para dirigir o Lajadense não vai ter outro. Isso eu tenho certeza. Porque uma pessoa que fazia o que ele fez com os recursos que ele tinha na época, não vai aparecer mais. Então, tinha gente que falava que o Hélio era enrolão, que era isso e aquilo, mas o Hélio fazia. Então, acompanhando o Hélio, não tem como deixar de citar o sobrinho dele, né? Euclides Giovanella, que foi muitas e muitas vezes o escorador dele, tanto financeira como em outras coisas. Mas quando o seu Hélio dizia para mim, Lauri, vai lá na transportadora, eu sabia o que era. Ele tinha pedido um dinheiro emprestado porque ele não tinha mais aonde pegar. Quando ele não tinha mais aonde pegar, o Euclides socorria ele. Então, muitas vezes eu digo, o Lajadense ficou tanto tempo na primeira divisão e ficou de pé por essas duas pessoas, que era o seu Hélio e o Euclides escorando ele. Então, de repente, até ele não gostaria de falar que eu falasse nisso, mas eram duas pessoas fantásticas. E o Euclides nunca aparecia, sabe? Então, ele nem gostava. Talvez ele nem vai gostar do que eu estou falando, mas eu acho que, para mim, é até uma homenagem que eu quero fazer para ele, porque ele fazia aquilo sem nenhuma intenção. Aliás, com duas intenções. Uma ajudar o Lajadense e uma ajudar o tio dele, que eu sei que foi muito importante na vida do seu Euclides, foi o seu Hélio. Como eu sei que o seu Hélio foi importante para o Clube Esportivo Lajadense. E dali em diante, então, são tantas pessoas. Falando do seu Silveira, massagista, que dedicou grande parte da vida dele para o Lajadense, que tantas vezes eu fui buscar com aquela Brasília velha, depois com o Fiat Z 147, para buscar ele, que ele não tinha mais como vir trabalhar, a gente ia buscar ele, levava para casa. Então foi uma figura assim que também marcou dentro. Pessoas assim, o Chaveco, que trabalhou muitas vezes, o Dalton Menezes, treinadores foram inúmeros, né? Não dá para sim falar de todos, porque o tempo é curto. Nem Fensterseifer, que apesar de eu ter bastante desavenças com ele às vezes, mas era um cara assim que tinha uma paixão muito grande pelo Lajadense, né? A Helena do Jornal Informativo, que convivia até uma época, trabalhou comigo. Meu Deus do céu. Na época que nós fizemos aquela campanha boa, o treinador Machado, o Chaveco, a gente tinha uma turma boa, o Sérgio Treza, o Berté, o Henrique Merlo, o Dr. Mota, meu Deus do céu, o Dr. Mota, o que fez pelo Lajadense, eu acho que médico nenhum vai fazer. Eu sei que tem médicos hoje, o Dr. Jamil ajuda o Lajadense, o Serginho Peixoto, que desde o momento que veio para o Lajadense sempre ajudou e ajuda até hoje. Meu Deus, tem tantas Max, pessoas. não O pode falar do Max Max. Roupeiro, meu Deus do céu.
O o Max era Ranzinza, né? o Ranzinza, mas que defendia, que brigava pelo Lajadense também, a tia Bélia, a cozinheira, a Lucena, esposa do seu Max, que lavava roupa. Uma outra pessoa que já nos deixou na época da piscina lá, o seu Bazanella. É verdade. Meu Deus. O meu amigo Elton, que está aqui na minha frente, que foi uma figura que eu me lembro até hoje, o dia, não sei para onde nós estávamos indo, Elton, que eu sentei no teu lado no banco, ou voltando, e que a gente teve aquela conversa de tu vir trabalhar com a gente, e tu fez um trabalho excelente das categorias de base. Eu acho que, sem medo de errar, tu foste a pessoa que mais levou a sério aquilo e mais se dedicou, que foi a única época, na minha época, não sei como é hoje, né? Não posso falar do hoje, mas foi a época que mais funcionou o juvenil e o júnior no Lajadense. Graças a BT Pedras, Motomecânica e todos os meus colaboradores lá. Tu conseguiste fazer um trabalho meia parte do profissional, porque eu sempre dizia assim, as categorias de base não funcionam no Lajadense porque elas eram tudo misturadas. Então, hoje, os grandes clubes são assim também, é tudo à parte, é tudo separado, né? Então a coisa tem que ser separada, até o próprio caixa tem que ser separado, né? Então... E todo mês tu assinava lá e me abonava, né? Estou fora. Então, não, o teu trabalho é indiscutível. E jogadores, meu trabalho é discutível. Vamos falar nos outros aí. Tá. Que o Elton está firme e forte e no futebol ainda. Graças a Deus. Graças a Deus. O Gelson ganhava bicho, mas comprava muita foto, tá? Sabes que eu ganhei dinheiro também com fotografia. Sim. Então, muitos jogadores pensam que ganhavam mais em bicho do que salários, ou eu estou errado? Tinha épocas que sim. Aquela turma de 91 ganhava mais em bicho que salário. Mas jogadores assim também... tem pessoas assim que fantásticas que passaram, que a gente guarda uma amizade até hoje. Hoje, sabe quem é meu amigo no WhatsApp, que eu converso quase todos os dias? Edson Gomes. Edson Gomes. Zagueiraço. Zagueiraço, é meu amigão, a gente conversa, sempre eu gostava dele muito na época, e continuo gostando dele, um baita de um caráter, um cara de boa índole, se dedicava, sim, era pegador, pegava junto, ele metia os caras contra a tela quando precisava. Não queria ser marcado por ele. Né? Não, jamais eu queria jogar contra ele. Então, hoje não existe mais, nem daria mais para ter jogadores como ele, né, na época, né? Só que ele era coração, cara. E aí, daí para frente, essa gurizada, todos eles, o Gelson, o Everton, o Vandeco, meu Deus, o Denilson, aquela gurizada, realmente o time que marcou para mim mais dentro do Lajadense foi aquele time de 91, 92. O Enio estava nesse time. O Enio, do seu Tony, estava. O Enio, claro, meu Deus, o Enio, Consegue botar o time aí, Alfonso, não? Os dois goleiros eram o Afonso e o Corujinha, né? O Celso. Lateral direito, o Nico. O Everton. O Evandro. A zaga, o Luiz Fernando e o André Rickard. E aí tinha o Tite ainda, né? Lateral esquerdo, o Paulão. Eu não me lembro quem era o outro lateral que tinha. Aí no meio de campo era o Enio, o Vandeco e o Ivanzinho. Na frente o Gelson. O Everton, que jogava mais adiantado. E o Leco. E aí tinha mais uma gurizada que entrava, o Denilson que entrava, tinha o Marcelo pela ponta direita, no meio de campo, tinha o Edinho, tinha... Mas era só gurizada, os únicos veteranos eram o Alfonso e o Leco, que vieram do Brasil de Pelotas naquela época. E aí tinha o Corujinha, que era um pouco mais velho, né? Tinha o Vanir, que era o terceiro goleiro, que ainda está enlajado, né? O Vanir Ferreira. Tinha o Cote, tinha mais gente ali que agora eu não me lembro, mas nosso grupo era bem reduzido. Tinha o Gasparzinho, o Gaspar Richter. E fazia milagres.
teus 10 minutos acabou. Gosto, se quiser, vai dar outra entrevista, porque não, eu tenho que perguntar algumas coisas bem legais. Eu queria falar sobre a história do Gelson, como ele começou a jogar futebol, mas isso eu vou pedir para ele. Viu? Pedir pro O como é que Gelson, ele né, ele chegou. trabalhava na IMEC, né? Pois Ele é, trabalhava e vinha treinar antes da noite, vinha de chinelo de dedo lá, né? querido, disse que não foi fácil para ele, né? Teve um... O Gelson não é um cara assim, vou aproveitar mais um pouquinho, posso? Vai, história. O Gelson é um cara que eu só quero bem dele, meu Que Deus do legal. céu. Porque ele realmente merece. O Gelson é um batalhador desde o início, ele estava lá treinando com nós, ele trabalhava na IMEC, era repositor de mercadoria, e aí ele vinha correndo que nem um doido, chegava suado lá, e tirava aquela camisa de botão que ele usava, e botava um fardamento velho, uma esteira velha e ia para o treino antes da noite. E se tem alguém nesse mundo do futebol que merece sucesso, é ele, porque ele é batalhador. Legal. Sucesso. Seu Gelson, o que faria novamente? Você diz em relação ao futebol? A tua vida toda. Olha, eu tenho por meta, Elton, não me arrependi do que eu fiz. Tive muitos erros, Mas só tu casaria de novo? casaria. Tá bom, então, tá bom. Senão tu vai me enrolar mais 5 minutos aí. É. Então ele casaria. Eu ia dizer o nome, mas não vou dizer. Não tem problema. O futuro a Deus pertence, né? Sim. O que tu não faria, rapidinha a resposta, de jeito nenhum mais? Ir pro Pará? O que tu não faria? Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, Elton. Eu não sei se eu não me arrependo do que eu fiz. Claro, tem algumas coisas. Assim, o que eu me arrependo um pouco hoje? De não ter me preocupado mais na parte financeira da minha vida. Isso tu não faria mais, tu ia cuidar um pouco mais. Hoje, por exemplo, mesmo que eu fosse trabalhar no Lajadense, que era a minha paixão, que eu trabalhei sempre só por paixão, nunca pelo lado financeiro, sempre ganhei no Lajadense só para viver, tá? Hoje eu ia exigir um pouco a parte mais. financeira. É. Saudades, tu já falou um monte aí. Tem mais alguma saudade rapidinho de tudo aquilo? Não, é saudade de um todo, né? Que nem eu te disse, tudo que é bom a gente... Jogar no potreiro. Isso também, né? Isso também, mas o Lajadense, assim, é uma coisa que me deixou muita saudade. Aí muitos dizem, por que tu não vai mais no Lajadense? Eu prefiro não comentar. Né? Continuo com o mesmo amor no Lajadense. Lauri, nós vamos subir, tu vai comigo. Vou. Tá bom. Aí ele vai comigo. Nós vamos subir, tu vai comigo. Não, eu já fui no estádio. Lajadense, tu vai me enrolar depois, não vai querer ir. Já prometeu, tá prometido, gravado aqui. É por falta de tempo, querido. Tu é lajadense, gremista ou colorado? Gremista. Lajadense e gremista. Tá. Alguma viagem, assim, pode ser de futebol. Tu chegou a viajar com o Lajadense fora do Rio Grande do Sul? Aquele tempo penso que não, né? Nós fomos uma vez jogar um amistoso contra o Tubarão e eu acho que um contra a Chapecoense. É. Inclusive eu ia trabalhar no Chapecoense. Me chamaram para ir para lá. Fui para lá, conversei, mas achei que não compensava. Fui para Juí para trabalhar lá, fui para Erechim e até Brasília de Pelotas esteve atrás de mim uma época. Mas a gente ganhava muito pouco naquela época. Se fosse convidado agora? Se valesse a pena financeiramente, eu ia. Então tá, gente. Eu vou ter que encerrar aqui. Eu ia pedir se ele tem um ídolo. Tem algum ídolo em 2 segundos? Não. Não tem. Muitos ídolos. Muitos ídolos. No esporte, muitos ídolos. E eu também acho que é um bom nome ainda para supervisor. Não existe mais, tá? Só para você saber. Não faz tudo de vez. Teria que valer muito a pena. Lauri, foi fantástico, tá? Tu inaugurou a 4ª parte da história de vida da RDK Comunicações. Te agradeço muito, tá, meu querido? E quem sabe que nem o Jaci, ano que vem a gente faz outra. Tá? Estamos aí, Jaci né, tá me Elton? devendo para janeiro. Conhece Jaci Preto, né? Foi um prazer para mim, Elton. Quando tu precisar da minha pessoa, tu sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ti, da tua seriedade, do teu trabalho que tu sempre fez. E quando tu precisar, eu vou estar aí. Vou te buscar para a gente entrar lá no time classificado para a primeira divisão. Um Tá bom, abraço. então. Até mais. Abraço.